Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Gabi Sem Edição, onde o nosso desafio é relacionar a filosofia, a psicologia e a Bíblia. A Bíblia representando aqui não apenas um contexto religioso, mas uma sabedoria milenar. E hoje a gente vai relacionar aqui o Kierkegaard, tá? Nessa ideia de que a angústia é a vertigem da liberdade. A ideia também de Lerner, que fala que a gente acredita que as pessoas recebem o que merecem e por que a nossa cognição acaba nos levando para esse tipo de análise, tem um motivo para isso. E também a gente vai ver um versículo aqui de Tiago e um outro depois de Jeremias. Vamos ver como é que vai ser o nosso desafio de hoje? Agora eu vou virar a câmera. Uau! Então, bem-vindos a mais um episódio do quadro Gabi Sem Edição. Nesse quadro, como eu já expliquei para vocês, a gente está no terceiro episódio, e a ideia é tentar, assim, de uma maneira bem livre, achar esses pontos de encontro, né? E entender que talvez a Bíblia não é tão longe assim quanto a gente pensa, né? De perspectivas da filosofia, da psicologia, porque a Bíblia, ela é uma carta de Deus para a humanidade, é um livro que é uma sabedoria milenar, né? Tirando o contexto religioso, ele traz uma sabedoria muito antiga e histórias escritas por vários autores, né? E também fatos ocorridos que nos ajudam e trazem valores para a gente viver melhor. Então vamos lá. Eu trago também a reflexão um pouco sobre algo que eu estou vivendo naquele período, naquela semana e postando assim sempre no domingo para ser uma mensagem para a semana. Então, olha aqui, gente. Vamos começar aqui, ó. Por essa ideia aqui do Kierkegaard. A angústia é a vertigem da liberdade. E o esquema, ele traz assim, ó. Quando tomamos decisões, temos liberdade absoluta de escolha, né? Tentando pensar assim, como se a gente realmente estivesse num contexto de não ter uma influência muito grande de um contexto. Não sei se essa liberdade é absoluta, mas a gente está tentando ver pelo pensamento dele aqui, né? Aí nós percebemos que podemos escolher fazer nada ou fazer algo. Talvez em alguns contextos ou em algumas questões que realmente a gente possa escolher ou não fazer algo. E aí ter que arcar com as consequências disso. Nossas mentes combatem ante o pensamento, cambaleiam ante o pensamento da liberdade absoluta. Então, quando você tem liberdade absoluta, a liberdade absoluta ela é ruim para nós, para nossa mente. Porque aí você fica assim, poxa, mas eu tenho liberdade absoluta de escolha? Como que eu vou saber o que é melhor? Então, sem considerar o contexto, sem considerar limitações, quando é possível essa liberdade absoluta, o nosso pensamento ele fica perdido. Aí aqui diz assim, um sentimento de apreensão e angústia acompanha esse pensamento. Porque a gente tem ali 2, 3, às vezes até mais possibilidades para escolher. Então, assim conclui-se que a angústia é a vertigem da liberdade. Através desse pensamento angustiado quando a gente vai tomar uma decisão. E por que eu resolvi trazer isso? Porque vários momentos da vida, principalmente aquilo que é importante, às vezes é muito difícil tomar uma decisão. Por isso que tem uma máxima que diz assim, quando você está muito feliz, muito empolgado, ou quando você está muito triste ou muito angustiado com alguma situação, não é a hora certa de tomar decisões importantes. Fica aí essa dica. Bom, passamos então da filosofia, tá, para a Bíblia. Fala um pouco sobre os planos de Deus e como Deus nos ajuda a pensar ou a escolher alguma coisa. Então, 1 Tiago 5, né? 1 Tiago 1, né? Não é 1 Tiago, Tiago 1, 5 e 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, ele será dado. Por que desse versículo? Porque assim, para você tomar uma decisão importante, você precisa de sabedoria. E Deus fala que essa sabedoria está disponível a todos, desde que a gente peça a Ele.
Só que tem uma única condição aqui no 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha que interessante como isso se relaciona com o que a gente viu ali na filosofia em Kierkegaard. Então, quando tem a liberdade absoluta de fazer uma escolha sem base nenhuma, a pessoa fica abalada, porque ela não sabe o que fazer. Então, se você tem fé e não duvidar, Deus vai te dar sabedoria, você vai ter um direcionamento para escolher. Porque se você duvidar, ficar só naquela tua mente alimentando a dúvida, você vai ser como uma onda do mar, que o vento vai fazer e vai moldar aquela onda e você não vai saber o que fazer. Olha que legal como isso se juntou. Aí eu vou deixar aqui mais o versículo de Jeremias para o final, tá? Vamos agora para a parte da psicologia. Por que eu trouxe esse pensamento aqui do Lerner? Porque eu, por exemplo, estou falando por mim, né? Eu estou fazendo vários exames, eu estou mobilizando nesse momento algumas questões com a minha saúde. Algumas questões que eu já estava acompanhando, estava tratando clinicamente, e agora os médicos colocaram diante de mim uma possibilidade ou uma orientação para cirurgia. E às vezes é difícil, né? A gente fica querendo adiar e às vezes a gente não quer tomar aquela decisão. E a gente acredita que as pessoas recebem o que merecem. Então, qual que é o princípio disso de Lerner que vai relacionar com isso que eu falei agora sobre uma decisão importante, no meu caso, sobre a saúde, né? As pessoas querem acreditar que vivem em um mundo seguro, estável e organizado. A gente busca essa segurança, às vezes até na rotina, ou na rigidez, na forma como a gente gosta de fazer alguma coisa, né? Porque isso traz segurança. Depois, onde coisas ruins acontecem apenas com pessoas ruins. E só coisas boas acontecem com pessoas boas. A gente às vezes tem essa ilusão, né? Ou essa visão de desenho animado, né? O bom é bonzinho, né? Às vezes ele sofre, mas no final vai dar tudo certo. O ruim não. O ruim ele pode até triunfar durante o tempo, depois vai dar tudo errado para ele. Como se o mundo fosse binário, assim. Ou é bom ou é ruim. E se alguma coisa ruim tá acontecendo, opa, às vezes tem alguma coisa que a gente não tá vendo, a pessoa tá merecendo. E por que isso acontece no nosso mecanismo psicológico? Para não nos sentirmos vulneráveis diante de algo ruim que aconteça, as pessoas culpam as vítimas pelas desgraças que sofrem. Isso tem bastante implicações depois, né, na política, nos direitos humanos e em outras questões que envolvem as análises que as pessoas fazem sobre os fatos sociais. E a conclusão, então, é que as pessoas vivem sobre a suposição de que as pessoas recebem o que merecem e merecem o que recebem. E a gente sabe que não é bem assim. Às vezes, algo que nos acontece, que naquele momento a gente não entende, é um meio, é uma ferramenta, é apenas um processo para chegar onde é, de fato, o nosso destino. Tá? Então, cumprimos aqui a psicologia. E indo aqui, finalmente, para a gente concluir, em Jeremias, para finalizar então com Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, para deixar uma mensagem para empoderar você, tá? De que não importa o que as pessoas digam, pensem ou falem de você, você tem que se preocupar com o que Deus pensa. Ali o 11 começa aqui, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha que palavra consoladora. Então, vamos nos preocupar com o que Deus pensa de nós. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente deseja, para nos ajudar nessas escolhas que às vezes são difíceis na vida. Então, com a sabedoria que a gente vai pedir a Deus, com fé, que a gente viu lá em Tiago 1, juntando com esses desejos de paz que Deus tem para nós. E de novo, ó, pedir a Deus. Fala da oração. É para Deus que a gente tem que pedir essa paz, para que Ele remova o mal da nossa vida e para que a gente seja ouvido e alcance as melhores escolhas na nossa vida, tá bom? Então, um abraço para vocês e uma excelente semana.